Naquela manhã eu disse: Deus, se o Senhor me ouve, me dá um sinal. Essas palavras saíram mais como um sopro do que como um pedido arrojado. E ficaram ecoando no quarto, junto com o som da chaleira, o farfalhar da cortina e o relógio que parecia marcar cada segundo como um peso. A xícara de café esfriou à minha frente, enquanto o coração batia acelerado. Não era só cansaço. Era o acúmulo de noites sem dormir, contas olhando para mim na mesa, exames que não traziam respostas, mensagens não respondidas, um silêncio entre mim e quem eu amava que doía mais que qualquer dor física. Havia uma sensação de morte em áreas da minha vida que antes respiravam com força. O ministério que parecia estagnado, o projeto engavetado, a esperança que se tornava ralo diante da realidade. Naquela semana, eu já tinha perguntado por que ele curava os outros e me deixava esquecida. Falei aquilo como quem bate numa porta esperando que ela se abra. Não era teatralidade, era fome. Se o Senhor me ouve, me dá um sinal. Não um sinal para mostrar aos outros, mas algo que dissesse a mim mesmo: eu estou contigo. E naquele instante, como quem busca uma mão amiga, abri a Bíblia. Minhas mãos pousaram sem planejar sobre Romanos, e os olhos encontraram uma frase que mais tarde eu perceberia que Deus havia deixado ali como uma chave. Romanos 4,17. Leio com a boca e deixo que as palavras cheguem ao coração. Aquele que dá vida aos mortos e chama as coisas que não são como se fossem. Paulo está falando de Abraão e, ao mesmo tempo, está falando a nós. Abraão é o exemplo de alguém que acreditou contra a esperança. Sara era estéril. O tempo parecia encostar uma eternidade entre a promessa e o cumprimento. Ainda assim, a fé de Abraão se firmou no Deus que tem poder sobre o impossível. Essa frase, dá vida aos mortos, chama as coisas que não são como se fossem, não é um versículo mágico. É uma janela para entender como Deus trabalha. Ele não fica limitado pelo que os olhos veem. Ele opera no terreno da ressurreição e da palavra criadora. Respire fundo comigo. Quando Paulo diz, dá vida aos mortos, é necessário distinguir duas realidades. Há um sentido literal. Deus que ressuscita, que venceu a morte em Cristo e cujas promessas incluem a última vitória sobre o túmulo. E há um sentido aplicado, prático, que encontramos nas manhãs cinzentas como a que descrevo agora. Deus que soprou vida onde havia desalento, que reacende sonhos, que restaura relações quebradas, que faz brotar água no deserto. Quando ele chama as coisas que não são como se fossem, não está ensinando uma técnica de comando sobre o universo como se fosse uma fórmula. Paulo aponta para o Deus que fala promessas e vê-as se cumprirem segundo a sua soberania. A declaração do crente é resposta, é eco da palavra divina, é fé que se alinha ao agir do Pai. Naquele momento, enquanto eu lia, uma verdade me apertou. Eu estava pedindo um sinal, mas tinha me acostumado a carregar a solução nas minhas mãos. Queria sair do lugar, queria prova rápida para sentir-me seguro novamente. E essa sensação de ter que fazer acontecer tantas vezes nos rouba da postura básica do crente: depender. Dependência não é fraqueza, é reconhecimento de que há um Deus que governa a história e que nos convida a caminhar com Ele, mesmo quando não entendemos o caminho. Querido irmão, querida irmã, se hoje você também tem uma área da vida que parece morta, fica comigo até aqui. Se essa palavra está tocando o seu coração, escreve nos comentários "preciso". Não porque isso vá substituir a oração, mas para que eu saiba que não oro sozinho por você. Somos um corpo, e é bom saber quem caminha ao nosso lado. Depois de colocar fé nas palavras de Paulo, vem a hora da atitude prática, a confissão e a súplica. Não como um ritual vazio, mas como o respirar do crente, que reconhece limites e clama por aumento de fé. Incluo aqui o meu momento de confissão, não como exemplo de perfeição, mas como um espelho. Senhor, eu confesso que quis controlar o que só o Senhor pode transformar.
Confesso que, em momentos, deixei a ansiedade falar mais alto do que a tua palavra. Confesso que, às vezes, julguei que a ausência de resposta era sinônimo da tua ausência. Perdoa-me. Renova em mim a confiança nas tuas promessas e aumenta em mim a fé que crê contra a esperança, do jeito de Abraão. Pai, nós te adoramos. Tu és o Deus que chamou à existência as coisas que não eram. Tu és o Criador que fala e forma. Eu lhe peço, em primeiro lugar, aumento de fé. Não a fé que presume, mas a fé que se entrega. Que o Espírito Santo sopre sobre as áreas secas da minha vida e sobre as áreas secas da vida de cada pessoa que está ouvindo agora. Aumenta a nossa fé, Senhor, e dá-nos olhos para ver teu agir, mesmo quando tudo ao redor diz o contrário. Em nome de Jesus, amém. Essa confissão não é para nos envergonhar, é para nos posicionar. Quando Abraão creu, ele não fingiu que a situação era diferente. Ele aceitou o dado real, a esterilidade, o tempo, e ao mesmo tempo colocou sua confiança no Deus das promessas. A fé não apaga a realidade, ela a redesenha sob a perspectiva de Deus. E é aí que começa a oração que declara: por fé, em submissão à vontade do Pai, eu clamo por vida. Se me permite, quero trazer algumas aplicações práticas do que significa chamar as coisas que não são como se fossem no nosso dia a dia. Primeiro, identificar a morte com honestidade. Quais são as áreas na sua vida que você já deixou de regar? Onde você parou de investir esperança? Pode ser o casamento, que parece uma casa de portas fechadas. Pode ser a saúde, com exames inconclusivos que parecem não trazer paz. Pode ser o trabalho, com portas que se fecharam. Pode ser um chamado que parecia óbvio e hoje jazia esquecido. Nomear o problema é o primeiro passo. Não para ficar preso nele, mas para colocá-lo nas mãos daquele que dá vida. Segundo, alinhar sua declaração com a palavra. Declarar não é inventar promessas, é ecoar o que Deus já disse. Por isso, quando digo por fé, declaro restauração na minha família. Não estou fabricando algo novo. Estou colocando minha voz na direção daquilo que Deus prometeu. Paz, reconciliação, misericórdia. Sempre digo, declare, mas com joelhos no chão. A declaração sem submissão pode virar orgulho. A declaração com submissão torna-se adoração. Terceiro, agir com sabedoria. Receber vida não exclui a responsabilidade humana. Se a sua saúde está em risco, busque médicos e ore, pedindo a Deus por sabedoria para os profissionais e cura segundo a vontade do Pai. Se as finanças apertaram, peça direção para providenciar. Corte onde for necessário. Peça conselho a quem é experiente e ore por provisão. Deus honra passos de fé que caminham na direção da confiança e da ação sábia. Quero agora entrar em oração mais dirigida e convido você a orar comigo em voz baixa, repetindo ou apenas deixando que as palavras ecoem no peito. Senhor Jesus, eu te peço pela saúde de tantos irmãos e irmãs que enfrentam incertezas. Não pedimos que o Senhor substitua a medicina, mas que o Senhor conduza as mãos dos médicos, que dê sabedoria aos diagnósticos e que traga cura segundo a tua vontade. Para aqueles cujo diagnóstico é pesado, conceda paz que excede todo entendimento. Para os que aguardam resultados, conceda clareza. Para os que lidam com dor, renova o corpo e consola o coração. Em nome de Jesus, declaramos vida onde há doença, pedimos restauração e confiamos a cada caso a tua misericórdia. Amém. Senhor, por aqueles que são consumidos pela ansiedade, pelo medo e pela depressão, nós pedimos o sopro do teu Espírito. Tu és o Consolador. Cura as feridas emocionais, revista-nos com esperança e dá-nos amigos, profissionais e caminhos de cuidado que colaborem com tua obra restauradora. Não queremos simplificar a dor, mas entregá-la a ti e buscar também meios humanos de tratamento.
Honra os passos de quem procura ajuda e não permita que a vergonha os impeça de se tratar. Em nome de Jesus, declaramos paz, não uma paz frouxa, mas a tua paz que firma o coração. Amém. Senhor, para as finanças que pareciam secas, declaramos provisão e sabedoria. Dá-nos criatividade para gerar novas fontes, abre portas que estavam fechadas e coloca pessoas no nosso caminho com recursos e oportunidades. Concede-nos prudência para a mordomia, que aprendamos a administrar o que temos com fidelidade à tua obra. Não pedimos riquezas como selo de aprovação, mas pedimos sustento para viver e para abençoar. Ajuda-nos a distinguir entre desejo e necessidade, e ensina-nos a ser generosos mesmo na escassez. Em nome de Jesus, cremos que tu proverás segundo a tua vontade. Amém. Senhor, pela família ferida, pelo casamento marcado por distância ou pelo filho que se afastou, pedimos restauração. Traz comunhão onde há desconfiança, diálogo onde há silêncio, perdão onde há mágoa. Dá-nos humildade para reconhecer erros e coragem para perdoar. Se houver traição, Senhor, dá-nos cura emocional e direção para a reconstrução. Se houver abuso, dá-nos proteção e caminhos seguros. A nossa oração não minimiza a gravidade de certas situações, mas suplica tua intervenção redentora. Em nome de Jesus, clamamos por reconciliação, conforme a tua graça. Amém. Enquanto eu orava, comecei também a pensar na dimensão espiritual da luta, não para justificar tudo como problema espiritual, mas para reconhecer que há batalha em outro nível. A Bíblia nos ensina sobre a armadura de Deus em Efésios 6. A verdade, a justiça, a paz, a fé, a salvação e a palavra. Não é um manual de guerra que nos dá licença para atacar às cegas, mas é uma indicação de como nos vestir espiritualmente para resistir. Assim, propus a mim mesmo uma oração de cobertura, curta e consciente. Senhor, reveste-me com a tua verdade, guarda meu coração com a tua justiça, calça-me com a prontidão do evangelho da paz, fortalece-me com a couraça da fé, faz-me firme na salvação e dá-me a espada do Espírito que é a tua palavra. Em nome de Jesus, tomamos autoridade sobre pensamentos que nos derrubam, sobre medo que nos paralisa e sobre espíritos que trazem acusação. A cada um desses ataques, oramos para que fossem desatados e para que a tua liberdade prevalecesse. Amém. Quando falo de atar e desatar, faço sempre com cuidado. Essa linguagem tem base bíblica. Jesus disse aos seus discípulos que lhes dera autoridade para amarrar e desamarrar, mas não é uma fórmula mágica para manipular o sobrenatural. Em nome de Jesus, e em submissão à vontade do Pai, atamos todo o intento que venha roubar vida da nossa casa, da nossa mente, do nosso ministério. Desatamos as cadeias do medo, da vergonha e do desânimo. Tudo isso, reconhecendo que a autoridade vem de Cristo e que oramos com humildade, pedindo intervenção segundo a vontade divina, não segundo o nosso desejo imediato. Enquanto eu pronunciava essas palavras, senti algo novo, não uma solução instantânea, mas um acalanto. Não é incomum que o primeiro sinal de que Deus está operando não seja uma prova externa, mas uma mudança no interior, uma paz súbita, uma convicção no peito, a capacidade de dormir mesmo com as contas vencendo, um telefonema que nos traz calma. Falei com Deus e Ele respondeu primeiro onde mais precisava responder, no meu coração. Mas eu não queria ficar só com o sentimento. Eu queria ver a coisa mudar também lá fora. Essa tensão entre a experiência interior e o desejo por confirmação externa é real e legítima. Nesses dias, eu comecei a anotar pequenas coincidências, não para me agarrar a qualquer sopro de esperança, mas para aprender a reconhecer o mover de Deus.
uma ligação de um amigo que passou a oferecer apoio, um e-mail com uma oferta inesperada de trabalho que não pagaria todas as contas, mas que era uma porta, uma palavra de reconciliação que veio de alguém que eu não esperava. Nada dramático. Coisas humildes que juntas começaram a apontar numa direção. E essa é uma outra lição de Romanos 4. Se Deus chama as coisas que não são como se fossem, muitas vezes Ele começa com o que é pequeno, quase imperceptível, e vai crescendo a obra. A ressurreição costuma vir em etapas. Ainda assim, eu me lembro claramente da manhã em que pedi por um sinal. Saí de casa para caminhar porque precisava arejar a mente. O céu estava limpo e havia um cheiro de terra molhada, como quem anuncia chuva depois de muito tempo. Enquanto caminhava, o celular tocou. Era alguém que eu não via há anos e que, por razões que me escapam, trouxe conselhos práticos que me ajudaram a resolver um problema urgente. Não digo que aquele telefonema foi a resposta completa à minha crise, mas foi um sinal, uma confirmação de que Deus estava atento aos detalhes. E assim, começo a entender que o sinal prometido pode vir em camadas. Primeiro a paz, depois evidências práticas. E, eventualmente, se for da vontade do Pai, uma mudança mais radical. Pergunto a você, e se o sinal de Deus vier primeiro como paz, você o reconhecerá, e se vier como alguém oferecendo ajuda sem grandes fanfarras, você aceitará? Essas perguntas são importantes porque muitas vezes queremos apenas o grandioso e perdemos o pequeno que Deus usa para preparar o caminho. Abraão, ao longo de sua saga, recebeu sinais e promessas que se desenrolaram por anos. A fé dele não foi um passe mágico. Foi uma caminhada de confiança dia após dia. Nesse ponto, as orações começaram a se transformar em ações. Eu reavaliei prioridades financeiras, procurei aconselhamento, marquei consultas e escolhi investir nas conversas que precisavam ser tidas no casamento. Não como garantia de resultado, mas como expressão de que quando Deus dá vida, Ele também nos chama para cooperar. Cooperar não é assumir a obra de Deus, é obedecer ao que Ele nos indica fazer. Feito tudo isso, algo dentro de mim permaneceu em expectativa. A manhã do pedido havia deixado um eco que pedia confirmação. E eu estava disposto a esperar, mas sem passividade. Havia um misto de vigilância e rendição. Vigilância para reconhecer os sinais. Rendição para aceitar a resposta, fosse ela qual fosse. Foi nesse equilíbrio que percebi uma profunda mudança íntima. A inquietação diminuiu, e uma capacidade de agradecer apareceu mesmo diante do adiamento. A gratidão não negava a dor, transformava o lugar de espera em um ambiente de esperança. Ao caminhar de volta para casa, comecei a orar de novo, mas desta vez integrando tudo o que havia lido em Romanos 4,17 com as pequenas coisas que vinham acontecendo. Senhor, se és Tu quem dá vida aos mortos, peço que sopre sobre aquilo que já parecia perdido em mim. Se chamas em existência o que não é, chama agora sobre meus sonhos parados, chama sobre meu ministério estagnado, chama sobre o meu casamento frio, chama sobre as finanças que apertam, chama sobre a saúde que assusta, e que, em cada chamada, possamos reconhecer Tua voz, mesmo quando a voz vem camuflada em circunstâncias simples. Em nome de Jesus, pedimos e esperamos. Amém. Ao fechar a porta de casa, senti que a narrativa da minha vida já não me pertencia inteiramente. Havia alguém escrevendo junto comigo. Isso é tanto conforto quanto desafio. Conforto porque não estou sozinho. Desafio porque passar de sentir o sinal para andar nele exige coragem. Não sei como Deus responderá ao seu pedido hoje, mas sei que Ele é o Deus que chama a vida. E antes que você me pergunte, não, eu ainda não vi o grande sinal que imaginei naquela manhã. O que vi foram indícios, passos e uma paz crescente.
E pela primeira vez em meses, senti que não precisava forçar a porta. Podia esperar que ela abrisse no tempo certo. É nesse ponto que estaciono a minha história por agora. Não porque tudo tenha terminado, mas porque a estrada começou a se estender com novas pistas. Há decisões práticas a tomar, conversas a ter, confissões a serem repetidas e ações que demonstram fé. Há também a expectativa de algo maior, e essa expectativa é o terreno no qual quero que você se coloque comigo. Ainda vamos aprofundar o que significa proclamar as promessas de Deus sobre as áreas mais sensíveis da vida, como exercitar a autoridade espiritual com humildade e como discernir entre o que é sinal de Deus e o que é simples coincidência. Mas antes de continuarmos, quero que você tome um momento, não aqui no vídeo, mas em silêncio com Deus. E nomeie a área morta que mais lhe pesa. Diga a Ele com clareza: Senhor, esta área precisa de vida. Se quiser, escreva isso em voz alta nos comentários. Qual é a sua área que precisa de vida? E se desejar, escreva também preciso, para que oremos juntos. Escrevo para você ainda com as mãos um pouco trêmulas e com o coração aberto, porque a manhã que comecei a contar não terminou num único instante de luz. Ela desdobrou-se em dias, em escolhas, em atitudes que me ensinaram a esperar sem desesperar. Logo depois daquele pedido, se o Senhor me ouve, me dá um sinal. Passaram-se momentos em que precisei decidir entre alimentar o medo ou alimentar a esperança. Optei por alimentar a esperança, mas sem fechar os olhos para a realidade. A primeira atitude prática foi simples e transformadora. Eu nomeei a área que mais precisava de vida. Para mim, naquele momento, era uma mistura de coisas. Saúde que pendia como uma nuvem, finanças apertadas e um diálogo com quem eu amo que se tornara curto e cortante. Escolhi uma prioridade para começar, a relação que estava fria, porque sabia que a restauração ali poderia gerar um efeito em cascata. Você pode escolher diferente, o ponto é, nomeie. Diga para si mesmo com honestidade: esta é a área morta que eu ponho nas mãos de Deus. Depois disso, criei um hábito pequeno e consistente. 5 minutos pela manhã, com a Bíblia aberta em Romanos, declarando mentalmente o versículo que me havia alcançado. Aquele que dá vida aos mortos e chama as coisas que não são como se fossem. E pedindo ao Espírito que me mostrasse um passo de obediência. A obediência foi humilde. Enviar uma mensagem sem acusação, pedir perdão por vezes em que me fechei, ouvir mais do que opinar. Não prometo que isso resolve tudo num passe de mágica. Prometo que muda a minha resistência e o ambiente ao redor. Isso já é fruto. Nos dias que se seguiram, percebi que Deus respondeu primeiro no interior. A paz que veio não foi uma abstração bonita, foi uma estabilidade prática. Dormi melhor algumas noites. A sensação de angústia diminuiu. E com isso, ganhei clareza para tomar decisões mais sensatas. Quando estamos agitados, tendemos a decidir mal. Quando há paz, até as conversas difíceis ficam menos explosivas. Se isso soa pequeno, lembre-se. Para o agricultor, a primeira chuva miúda depois do seco é a que permite plantar. Não desmereça o sinal interior. Mas você me pergunta, e o sinal externo? Ele veio também de forma gradual e crível. Em uma semana, recebi uma ligação inesperada de alguém antigo que, sem saber, me entregou uma ideia prática para resolver um problema financeiro imediato. Não foi um cheque milagroso. Foi uma oportunidade de trabalho extra que cobriu parte das despesas urgentes. Pouco depois, uma consulta médica, feita com os profissionais que eu havia procurado em obediência, trouxe um diagnóstico menos agressivo do que eu temia. Nada espetacular, mas um caminho de tratamento com possibilidade real de melhora. E, mais importante talvez, houve um pequeno gesto de gentileza do meu parceiro. Uma mensagem pedindo para conversarmos sem pressa. Nada. Tudo isso
colocado lado a lado, foi um sinal. Tenho cuidado ao relatar isso. Não digo que houve uma cura instantânea, nem que as finanças foram restauradas de uma hora para outra. O que houve foi movimento. Passos que só fazem sentido se olharmos para trás e virmos a mão de Deus guiando detalhes. E isso é coerente com Romanos 4,17. Deus chama as coisas que não são como se fossem, mas ele também costuma fazê-lo por processo. Abraão não teve uma única manhã de claridade total. Ele teve anos em que resistiu à dúvida e escolheu crer. Aprendi a prestar atenção às pequenas confirmações e a agradecer por elas. Quero dar a você agora algumas práticas concretas que me ajudaram e que podem te ajudar também. Não são fórmulas mágicas, são exercícios de fé que caminham com sabedoria. Primeiro, escreva um diário dos sinais. Anote no seu celular ou caderno qualquer coincidência que traga esperança. Uma ligação, uma mensagem, uma oferta de ajuda, uma notícia médica melhor do que o esperado. Não para superstição, mas para memória de gratidão. Quando a fé é testada, a memória dos sinais ajuda a manter a confiança. Segundo, escolha um versículo para declarar diariamente. Pode ser Romanos 4,17, pode ser outro que fale ao seu caso. Declare em voz alta, de joelhos, no carro, enquanto lava a louça. A declaração não é para forçar Deus, mas para alinhar sua fala com a verdade divina. Lembre-se de acrescentar sempre, segundo a tua vontade. Isso protege do orgulho e concede descanso ao coração. Terceiro, envolva alguém em quem confia. Não carregue sozinho. Procure um amigo, um líder espiritual, um terapeuta quando necessário. Ore em conjunto. A comunhão cria cobertura e perspectiva. Quando permeamos nossas petições com responsabilidade humana, mostramos reverência por Deus e prudência pelo próximo. Agora, quero conduzir você por uma oração que integre confissão, súplica e declaração. Curta, repetível, fruto do que tenho vivido. Repita comigo em silêncio ou diga em voz alta: Pai, reconheço minha fragilidade e meu desejo de controlar. Perdão pelas vezes em que achei que a solução estava nas minhas mãos. Renova a minha fé, sopre vida onde há morte. Que eu veja, com clareza, os passos que devo dar. Dá-me sabedoria para agir com prudência e coragem para obedecer. Conforme a tua vontade, declara vida sobre. Nome aquilo que você está trazendo. Em nome de Jesus, amém. Ao orarmos assim, fazemos três coisas. Alinhamos o coração, pedimos intervenção e nos colocamos em ação. A ação pode ser pedir perdão, marcar uma consulta, abrir as contas para revisão, buscar um emprego ou simplesmente esperar com paz. Tudo isso é fé em movimento. Quero agora aprofundar o que significa chamar as coisas que não são como se fossem, sem cair em mal-entendidos. Algumas pessoas pensam que isso autoriza uma postura de mando sobre Deus, como se a fé fosse uma ferramenta de manipulação. Não é. É parceria. Deus, que chama e cria, nos convida a falar em consonância com sua palavra. Quando Abraão creu, ele não declarou algo contrário à realidade e fingiu que tudo estava bem. Ele declarou a promessa de Deus e viveu à luz daquela promessa, aguardando-o cumprir. A fé verdadeira não desacredita a realidade. Ela projeta a realidade de Deus sobre a realidade humana. Por isso, ao declarar coisas em voz alta, adicione sempre a submissão. Por fé, eu declaro restauração na minha família, conforme a tua vontade, Senhor. Isso nos mantém humildes e dóceis à soberania divina. E há outra coisa. A declaração sem ações práticas pode se tornar vazia. A fé que se move precisa de passos. Se você declarou provisão, procure oportunidades, ajuste o orçamento, peça aconselhamento. A graça de Deus opera por meios. Nossa colaboração é parte desse meios.
Chegamos agora a um ponto que merece cuidado: a batalha espiritual. A Escritura nos lembra que nossa luta não é contra carne e sangue. Isso não significa que tudo é espiritualizado ao extremo. Significa que há níveis nos quais precisamos orar com estratégia. A armadura em Efésios 6 não é mágica. É imagem que nos orienta a viver na verdade, na justiça e com a palavra. Por isso, partilho com você uma oração de cobertura que usei, sempre qualificada. Senhor, reveste-nos com a tua verdade, que a tua justiça guarde nosso coração. Dá-nos paz como base para o diálogo. Fortalece nossa fé para que não cedamos às acusações. Lembra-nos da nossa salvação em Cristo e faz-nos firmes na tua palavra. Em nome de Jesus, declaramos: seja desfeita toda obra que queira arrancar vida da nossa casa, do nosso coração, do nosso ministério. Atamos em Cristo todo espírito de medo que traga paralisia, desatamos as correntes de vergonha que impedem o pedido de ajuda e declaramos liberdade para viver como teu povo. Conforme a tua vontade, Senhor, age com poder. Amém. Ao usar linguagem de atar e desatar, faço sempre essa ressalva: não é uma chave mágica que cancela a consequência humana. Quando oramos assim, pedimos ação divina sobre influências espirituais que fragilizam a vida. Ao mesmo tempo, buscamos intervenção prática, acompanhamento, apoio, terapia, processos legais quando necessário. Se houver abuso, procure proteção legal e profissional. A oração caminha ao lado da prudência. Voltando à narrativa pessoal. O sinal que eu esperava, exatamente como imaginei naquela manhã, não veio de maneira espetacular. Em vez disso, Deus me deu um caminho. Passos que exigiam disciplina e coragem. A conversa com meu parceiro foi franca e dolorosa. Existiram lágrimas, escuta e, principalmente, compromisso mútuo de procurar ajuda pastoral e terapia de casal. A terapia não é sinal de fracasso, é exemplo de responsabilidade. Aconteceram também pequenos acertos nas finanças, não riqueza, mas equilíbrio temporário que evitou um colapso imediato, e um plano de tratamento para a minha saúde que trouxe perspectiva de melhora. Se você está ouvindo e pensa, mas e se eu fizer tudo certo e nada mudar? Eu digo com humildade, isso pode acontecer. Nem toda a história termina com a solução visível que desejamos. A promessa é a fidelidade de Deus, não uma garantia de que tudo será como imaginamos. Às vezes, o sinal que recebemos é a capacidade de atravessar com fé aquilo que permanece. Outras vezes, é uma restauração completa. Em qualquer caso, nossa resposta é perseverar na confiança e na obediência. A vida cristã é uma via de fidelidade, e a fidelidade de Deus se manifesta em diferentes formas. Quero agora orar especificamente pelas áreas que mais pesam entre nós. Farei isso com declarações curtas, sempre qualificadas por segundo a vontade do Pai, e lembrando que a oração é caminho paralelo ao cuidado humano. Senhor Jesus, por aqueles que enfrentam doenças e incertezas médicas, pedimos tua intervenção. Em nome de Jesus, declaramos paz sobre os que lutam com dor. Pedimos sabedoria aos profissionais que os atendem. Suplicamos por diagnósticos claros e tratamentos eficazes. Se for da tua vontade, restaura. Se for necessário, dá-nos graça para suportar. Que teu Espírito console e dê força. Amém. Pai, por aqueles consumidos por ansiedade, depressão e feridas emocionais, pedimos o sopro do Consolador. Traz amigos que se disponham a caminhar. Coloca médicos e terapeutas que falem verdade e mostrem caminhos. Remove a vergonha que silencia. Declaramos em nome de Jesus que a paz que cura venha sobre cada mente e cada coração. Amém. Senhor, por irmãos e irmãs que experimentam seca financeira, suplicamos provisão criativa. Abre portas de emprego e projetos sustentáveis. Concede sabedoria para administrar.
Desperta em nós generosidade mesmo na escassez. Não pedimos riqueza como selo de aprovação. Pedimos sustento e meios para abençoar outros, conforme a tua vontade, que haja provisão. Amém. Senhor, pela família ferida, pedimos reconciliação onde for possível, proteção onde houver dano e coragem para decisões sábias quando o caminho exigir distância por segurança. Dá-nos humildade para perdoar e coração para reconstruir com verdade. Em nome de Jesus, clamamos por restauração quando ela é saudável e por proteção quando o mal ameaçar. Amém. Senhor, pela igreja e pelos missionários, pedimos cobertura. Sustenta aqueles que levam o evangelho a lugares difíceis. Protege os que servem com risco. Dá recursos aos que plantam igrejas e suporte aos que cuidam dos pobres. Em nome de Jesus, declaramos que teu reino avança, mesmo quando as circunstâncias parecem contrárias. Amém. Enquanto faço essas orações, lembro-me de algo essencial que aprendi. Quando declaramos, não é para obter resposta como pagamento, é para alinhar o nosso coração com o caráter de Deus. Declaramos vida porque cremos que Ele é vida. Declaramos restauração porque Ele é restaurador. Declaramos provisão porque Ele é provedor. Mas sempre com submissão, seja segundo a tua vontade, Pai. Algumas pessoas me perguntam como discernir se um movimento é de Deus ou apenas desejo humano. Há sinais práticos, a paz que acompanha a decisão, conselho sábio de pessoas maduras na fé, portas que se abrem de forma coerente com a palavra, confirmação por meio de circunstâncias que edificam e não que corrompem. Se algo exige violar a Escritura, é fruto da própria carne. Se algo nos puxa para a justiça, para o amor e para a generosidade, é mais provável que venha do Espírito. Quero ainda partilhar com você uma sequência prática para as próximas 4 semanas, se você quiser experimentar este caminho comigo. Não é obrigatório, é um convite. Semana 1, nomear e orar. Escolha a área morta e dedique 5 minutos diários à leitura de Romanos 4:17 e à oração de confissão e súplica. Anote qualquer sinal. Semana 2. Ações práticas. Identifique um passo de obediência que você pode dar. Uma conversa, uma consulta, uma revisão financeira. Execute com coragem. Semana 3. Comunidade. Compartilhe com um amigo ou líder de confiança o que está vivendo. Peça oração e prestação de contas. Semana 4. Registro e gratidão. Escreva pequenos sinais que você percebeu. Agradeça mesmo pelas coisas pequenas. Ao fim dessas 4 semanas, avalie. Talvez haja mudanças, talvez haja apenas crescimento interior. Em ambos os casos, você terá avançado. Voltando à minha história. Houve um momento que me marcou profundamente. Cerca de 1 mês depois daquela manhã, uma pessoa que eu não via havia anos nos procurou. Não foi um encontro teatral. Foi uma conversa simples, onde houve reconhecimento de erro e pedido de perdão. A ordem das coisas não mudou magicamente, mas a dor diminuiu. À noite, ao orar, senti uma convicção forte de que Deus estava abrindo um caminho de reconciliação. Não foi a restauração completa do que havia sido, mas foi um gesto que apontou para a possibilidade. Essa confirmação trouxe esperança renovada. Se isto soa como algo distante, lembre-se, muitas vezes a obra começa pequeno. A semente não vira árvore da noite para o dia. Porém, se você plantar, regar, proteger, a árvore crescerá. E Deus é o agricultor que participa do processo. Antes de terminar, desejo falar sobre 2 armadilhas que vejo frequentemente nos que buscam sinais: a pressa e a comparação. A pressa nos leva a manipular, a forçar resultados. A comparação nos rouba a alegria do nosso progresso por olhar para a bênção do outro. Ambos desviam o foco do encontro com Deus. Em vez disso, pratique a gratidão e a perseverança. Compare-se apenas consigo mesmo, com o dia anterior,
e celebre o próximo pequeno passo. Agora, uma última oração de envio que podemos repetir juntos. Pai amado, te agradecemos porque Tu és o Deus que chama a vida. Obrigado por responder, mesmo que o Teu responder não seja como o nosso imagina. Sustenta-nos na fé que persevera. Dá-nos olhos para ver os Teus sinais, humildade para obedecer e coragem para agir com sabedoria. Que toda a vida que for restaurada o seja para a Tua glória e para o bem do próximo. Onde houver necessidade, suplicamos intervenção. Onde houver dúvida, trazemos confiança. Onde houver dor, pedimos consolo. Em nome de Jesus e segundo a Tua vontade. Amém. Se você sentiu algo tocar o seu coração durante essa mensagem, eu quero convidá-lo para um gesto prático. Escreva nos comentários qual é a sua área que precisa de vida e escreva "preciso" se deseja que orem por você. Nós vamos orar com responsabilidade e dedicação, lembrando sempre de honrar a prática do cuidado profissional quando necessário. Antes de me despedir, quero deixar contigo algumas frases para repetir quando a dúvida apertar. Faça delas um pequeno arsenal de fé para os dias difíceis. Senhor, Tu és meu sopro de vida. Por fé, confio nas Tuas promessas. Que a Tua vontade se cumpra e que eu possa obedecer. Dá-me olhos para ver os Teus sinais, mesmo os pequenos. Repita essas frases nos momentos de ansiedade. Elas são âncoras. Eu não sei qual será a resposta definitiva para o seu pedido. Aquilo que sei, com convicção, é quem é o Deus a quem pedimos. Ele é o que dá vida aos mortos. Ele chama aquilo que não é como se fosse. E Ele nos convida a caminhar em fé, com paciência, sensibilidade espiritual e responsabilidade humana. Que a graça do Senhor Jesus Cristo te envolva agora. Que o Espírito Santo te conceda paz e clareza, que você reconheça os primeiros sinais, mesmo os discretos, e que a partir deles você dê passos de obediência e coragem, e que, em tudo, a tua vida seja testemunho da fidelidade do Deus que chama à vida. Se esta mensagem tocou você, compartilhe com alguém que precisa ouvir. Inscreva-se para que possamos caminhar juntos em mais momentos de oração e palavra. E, se desejar, volte aqui para contar como tem sido o seu caminhar. Há valor enorme em registrar testemunhos pequenos e grandes, pois eles edificam a fé de toda a comunidade. Vou encerrar agora com uma bênção final. Que o Senhor te cubra com a sua misericórdia, fortaleça a tua fé, guie teus passos e te dê sinais de vida conforme a sua boa vontade. Que a paz de Cristo reine no teu coração e que o Espírito te faça perseverar com alegria. Em nome de Jesus, vai em paz e conserva a esperança. Amém.